Saravá, para aqueles que são de Saravá, boa noite a todos. Então eu venho aqui hoje para passar uma mensagem, talvez mais do que uma mensagem, seja uma reflexão, para que vós possam meditar em cima daquilo que eu irei dizer agora, que está relacionado a um dizer popular, que tem os seus fundamentos em cima. Será que querer é poder? Quando a pessoa quer uma coisa, significa que ele irá alcançar aquilo que ele tanto quer? Então é sobre isso, essa reflexão de hoje. Muita gente, então, muita gente quer uma vida próspera, muita gente quer restabelecer a saúde, muita gente quer manter a saúde, muita gente quer uma vida equilibrada, muita gente quer se tornar espiritualizada, muita gente quer ter contato com as forças espirituais, independente da bandeira que essa força seja. Muitas pessoas eles querem ter uma boa estrutura familiar, muita gente quer ter filhos, muita gente quer se casar, muita gente quer adquirir patrimônios, muita gente quer riqueza. Então são muitas as coisas que os filhos querem em cima aqui dessa terra, nessa vida, nessa experiência. Porém, eu afirmo a vós que nem sempre querer é poder. Aí nós vamos entrar quase a um dilema, porque se é sabido, tanto nos planos espirituais como aqui no plano da matéria, que quando um filho tem a fé, quando ele crê de fato e de verdade, não acreditar no sagrado, mas sim crer, porque existe uma diferença. Nos dias de hoje, o acreditar e o crer foi tudo jogado no mesmo pacote, no mesmo saco, como se fosse a mesma coisa. Porém, eu digo que não é verdade. Porque acreditar, todo mundo acredita, mas crer, poucos creem de verdade. E isso não tem a finalidade de colocar ninguém a menos ou outros sendo melhores, porque tem essa capacidade de crer que está à frente do que as pessoas que somente acreditam. Não é essa a finalidade. A finalidade é um esclarecimento. A finalidade sempre maior é fazer com que cada um de vós se torne livre. Mas primeiramente livre das suas próprias amarras, das suas próprias correntes, dos seus próprios grilhões, que os mantém distraídos em meio às trevas da ignorância. Porque a luta do espiritual, a luta dos filhos em cima da terra, não é contra os seus semelhantes, certo? Não é contra a magia negra, não é. É contra as trevas da ignorância. Que as trevas da ignorância é uma situação na qual a humanidade está imersa, está mergulhada, que coloca os filhos em uma situação de desequilíbrio, uma situação de obscuridade, uma situação de insegurança, uma situação de medo, uma situação limitante e muitas outras palavras que eu poderia classificar aquilo que os filhos passam, como sofrimento, angústias, desgostos, insatisfações, frustrações.
tudo isso é fruto das trevas da ignorância. Então, veja que ligado a essa fé verdadeira, essa fé legítima, que é algo a ser alcançado, não é algo a ser conquistado. São coisas diferentes, certo? Se conquista algo lutando para que se tome posse daquilo. Alcançar significa caminhar, ir ao encontro desse objetivo. Então, por isso que eu afirmo a todos vós que querer, na maior parte das vezes, não é poder. Por isso que muitas pessoas eles querem mudar de vida, eles querem se alimentar melhor, cuidar melhor da família, ter uma vida mais harmoniosa, porém essa harmonia, essa prosperidade, essa felicidade, essa paz, esse equilíbrio, esse dinheiro, esses projetos nunca chegam. E quando muitas das vezes há essa confusão, certo? De dizeres, de palavras que são semelhantes, porém são diferentes, como o que eu acabei de falar a respeito de tomar posse, né? Lutando por aquilo e alcançar através de uma caminhada, através de um processo de evolução, um processo de crescimento, um processo de entendimento e durante a caminhada, então, vai se deixando o estado de conhecer para passar a compreender. Aí sim, quando um filho e filha em cima dessa terra, independente da idade, cor, credo, altura, peso, não importa o que seja, aí sim, quando um filho ele chega a este ponto, então sim, aí o querer passa a se poder, tem o poder de realização. Mas tem esse poder por quê? Porque o filho e a filha passam a se tornar consciente daquilo que está acontecendo na própria vida, com o próprio ser individual e também com todos que estão à sua volta. Quando eu falo todos, é todos, não só as pessoas que estão ao seu entorno, parentes, né, familiares, amigos, colegas de trabalho, não. Nós estamos falando em termos próprios da humanidade. Então pode parecer algo inalcançável, porém não o é. Na verdade, ele se torna até, digamos que um pouco simples, porém requer comprometimento, requer disciplina, requer ética, requer superação, requer fé, aliado à esperança, para poder se alcançar, porque tudo isso leva um tempo, é uma caminhada, passo a passo. Quantas vezes já foi dito isso, que não existem atalhos, não existem saltos, mas sim um passo a passo. Todo aquele que quer saltar, ele quer pular etapas, né? Então ele está deixando de estar qualificado, está deixando de se pôr em condições para alcançar aquilo que se quer, que na verdade devemos substituir essa palavra de querer, que é a sensação de tomar posse, né? De pegar, para substituir pela palavra desejo, né? Para alcançar aquilo que cada um deseja. Então veja que existem palavras, termos, situações muito semelhantes, mas são semelhantes, não são iguais.
que fazem uma diferença muito considerável na caminhada de cada um, independente que um seja menos favorecido financeiramente, em termos de pataco de dinheiro, ou que um esteja debilitado com sua saúde física, ou com a sua saúde mental ou emocional, esteja fragilizado de qualquer forma. Quando um filho adentra, quando ele passa a receber orientação da espiritualidade, seja ela o campo que for, essa espiritualidade, mas tem que ser uma orientação neutra. Como, vou dar o exemplo da balança que representa a justiça. Todos devem saber o que é uma balança, na qual existe uma haste, que é o fiel da balança, na qual os pratos dessa balança estão presos, ancorados. Então, à medida que se põe ou se retira pesos desses pratos, então esses braços da balança se alternam. Então, esses pratos, eles estão ligados profundamente, diretamente, melhor dizendo, aos extremos de cada situação que filho e filhas passam em cima dessa terra, não só em certos momentos, mas a toda hora e a todo momento. E daí muitos se perguntam, mas como assim a toda hora e a todo momento? A toda hora e a todo momento, porque a maneira pela qual o vós trata o seu vizinho, trata o seu irmão, trata o seu filho, a maneira que vós conduz a sua própria vida, as suas escolhas, as suas ações, as suas reações, então estará sendo, através disso, entendam como pequenos pesos que vão sendo postos de um lado ou de outro nessa balança, que são os extremos. Vamos dar, já que estamos aqui e estamos falando sobre espiritualidade, sobre poder de realização de desejos, então vamos dar o exemplo do espiritual mesmo, tá? Mas isso, ele se aplica a todos os outros campos da vida, que seja o campo da fé, que está ligado ao espiritual, que seja o campo do amor, que é o da concepção, que seja o trono, o campo do conhecimento, que é o da sabedoria e discernimento, que seja o campo da justiça, que é o da razão e do equilíbrio, que seja o trono da lei, que é a disciplina, ordem, direção, caminhos retos, poder de movimentação, de alcance, de realização, que seja o campo da evolução, que tudo evolui, tudo está em constante evolução, não só o ser humano, mas como plantas, como toda a natureza, como o planeta, como os sistemas solares, dimensões e universos. Tudo está em constante evolução. E, por fim, o campo da geração, que é aquilo que proporciona para que aquilo que está no campo mental se materialize no campo físico, no campo material. Através desse poder, desse campo da vida, então as coisas acontecem, porque a geração não está ligada só à geração de um filho, por exemplo, mas sim a geração de tudo aquilo que vós pretenda, que vós deseje. Então, de acordo com que vós aplica os conhecimentos que vós receba ou que vós acesse sobre a fé, sobre a espiritualidade, sobre o plano espiritual, sobre a fé que vós manifesta hoje através de uma doutrina, de uma religião, então irá colocar ou tirar pesos desses pratos da balança. Se uma pessoa ele se torna religioso demais, ele se tornará uma pessoa intolerável, inconsequente, ele se tornará um fanático.
Se a pessoa, ele, pelo outro lado, se ele não dá lado à espiritualidade, ele pensa que isso, primeiro ele vai juntar dinheiro, primeiro ele vai querer criar situações, primeiro uma estabilidade material, para depois ele fala, bom, depois que eu tiver a minha casa, depois que eu tiver a minha família, depois que eu ganhar muito dinheiro, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, depois que eu aproveitar a vida, né, da maneira que eu quiser, aí eu vou me dedicar à espiritualidade, né, a esse espiritual, porque daí eu faço aquilo que eu preciso fazer. E é um grande erro. Significa que está, tanto um como o outro, estão nos extremos. E todos os filhos, para ter uma vida equilibrada, já está dizendo, aonde está o equilíbrio? O equilíbrio está em dosar, nem para um lado nem para o outro. O objetivo é o equilíbrio. O objetivo é sair dos extremos e ir se aproximando cada vez mais gradativamente, mediante vai recebendo orientações, direcionamentos, explicações, vai se adquirindo respostas para perguntas que até então não ainda foram encontradas ou foram lhe explicadas. Então, cada qual vai se aproximando cada vez mais desse fiel da balança. Porque se é um fato que uma pessoa que ele dedica toda a vida a algo religioso, ele se tornará um fanático, certo? Ele está num extremo. Isso trará prejuízos, trará... O prato da balança já está dizendo desequilíbrio. Certo? Por quê? Porque cada um está aqui em cima dessa terra, então ele tem que experienciar. Ele irá namorar, ele irá beber uma bebida, ele irá sair para ir numa festa, ele irá viajar, ele irá estudar, ele irá se relacionar com outras pessoas, que esse relacionamento seja de forma íntima, ligado à energia sexual, ou simplesmente em termos de amizade, de coleguismo, de parcerias, de trabalho. Então, são muitas coisas a serem experienciadas em cima da terra. E quando um filho ele se torna um fanático religioso, então significa que ele se priva das suas experienciações. Certo? Porém, ele se priva e ele não tem condições, ele não tem um arcabouço, ele não tem uma estrutura. Essa estrutura diz respeito à sabedoria, ao conhecimento verdadeiro, perene, que se aplica a todas as religiões. Não estamos falando aqui de doutrina X ou Y. Não, nós estamos falando aqui sobre a verdade, sobre o conhecimento que ele se encaixa aonde quer que ele esteja. Então, se um filho está em um desses extremos, o que acontece? O seu outro lado vai estar em total desequilíbrio, acarretará em desequilíbrios mentais, emocionais, físicos, espirituais, energéticos. A pessoa irá gradativamente deteriorando a própria saúde. Quer um exemplo bem dado a respeito disso? Vamos falar da castidade, que é a pessoa se privar de ter contato sexual com outras, né? Então a castidade ela vem sendo posta em prática desde a mais antiga civilização. Porém, existe uma condição a esse respeito, duas na verdade. Uma é aquilo quando a pessoa ele coloca em ato algo que ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que significa realmente, de fato e de verdade, a castidade. O que implica, como conduzir, como manter essa castidade. Existe um propósito, existe um processo, existe técnicas, existe uma orientação para que saiba a pessoa que decidir esse caminho, como ele percorrer essa caminhada de maneira segura, calma, que não traga prejuízos para o seu corpo físico, para o seu plano mental, para o seu plano espiritual, para o seu emocional.
Aí muitos adentram às vezes ao sacerdócio e daí ele jura uma castidade. Só que daí ele simplesmente pensa que a castidade é só fazer o juramento. Mas não é só o juramento, ele precisa ser orientado a respeito do que implica, o que é a pessoa se colocar na condição de casto, né? De evitar ter esse contato sexual com outra pessoa, com outro ser humano. Então o que acontece? Vai acontecer desequilíbrios, porque ele começa a represar os desejos carnais, né? O tesão, que as pessoas chamam aqui, né? Que é a vontade de se relacionar, algo, uma mulher ou um homem que muito atraia, que instigue os seus desejos mais íntimos, as suas fantasias. Então aquilo está sendo represado, porque se fosse para o ser humano não utilizar, o ser humano não nasceria com ele, não nasceria com seus órgãos reprodutores. Porque os órgãos reprodutores não foram criados só para reproduzir. Ele também tem propósitos sagrados, místicos, muito poderosos. Então, quando isso vem represado, entenda como uma represa, quando se represa um rio. Então se constrói uma estrutura, entendam essa estrutura como a opção pela castidade, e daí toda a água desse rio é os desejos sexuais, as vontades de se realizar, o tesão, né? Tudo aquilo que comporta essa energia, que é o poder da criação, que é um poder, depois do amor incondicional, assim já foi dito muitas vezes aqui, depois do amor incondicional, a energia sexual é a energia mais poderosa que existe, é a energia que domina este plano físico. Não é o ódio, não é a raiva, não é as guerras, não, é a energia sexual, porque ela está em tudo. E tudo está ligado a ela. Então, continuando a exemplificação, então essa represa que foi construída, veja como a castidade. E daí, toda a água são todos os desejos que vão se acumulando com o passar dos dias, dos meses, dos anos. Bastará uma pequena tempestade, uma grande chuva, que podemos fazer analogia como quando alguém vê algo que ele muito deseja, porque tanto homens como mulheres, eles têm em outras pessoas aquilo que desperta de uma forma poderosa os seus instintos, né? Que são biotipos, cor de pele, perfume, atributos corporais, né? Tanto nos homens como nas mulheres, que chamam a atenção de forma inconsciente, que é aquilo que está ligado à perpetuação da espécie. Assim como acontece com os animais, de querer e buscar, no caso dos homens, uma mulher que seja, que represente através dos seus atributos, dos seus seios, né? Que possam amamentar uma futura criança, quadris largos, para que possa ser uma boa geradora, né, para perpetuar a espécie. Estou falando daquilo de arquétipos inconscientes, certo? Inconscientes, que vão levando a humanidade à frente. E somado a isso, aquilo que nos dias de hoje a pessoa olha e fala: nossa, que bonito, nossa, como é atraente, nossa, como é interessante, né? Aquilo me atrai muito. Pois é, então entenda essa tempestade, essa grande chuva como isso, quando a pessoa se depara com essa situação na qual o rio, nessa represa, ela já está no seu limite. Aqui está a represa. Então quando começou era aqui, então vai subindo esse nível, então já está lá na borda. Quando há esse excesso,
mais esse acúmulo de energias, o que vai acontecer? A represa, essa castidade, não vai suportar mais. É como uma dieta, a castidade, que muita gente tem uma alimentação desregrada, come e se alimenta, põe para dentro do corpo, da matéria, muita coisa que não presta, e daí de repente, de um momento improviso, ele fala, não, a partir de agora eu não como mais isso, né? Eu só vou comer algo saudável, e daí ele se priva de tudo aquilo. Só que ele vai conseguir se privar de tudo aquilo, com muito sacrifício, uma semana, 2, mas logo ali na frente ele não vai aguentar, vai ter uma recaída e daí ele vai voltar, não comer só aquilo que ele comia ou a quantidade que ele comia antes, não, ele vai voltar de forma desordenada, a queda será grande e com isso ele entrará no desequilíbrio ainda pior. A castidade é a mesma coisa. Essa barreira, esse dique, certo? Essa represa, ela irá estourar, e quando essa represa estoura, a força dessa água acumulada que desce represa abaixo, ela é tão poderosa que ela arrasta, ela arranca árvores, ela sai destruindo tudo que estiver pela frente. Assim acontece, por isso que muitas pessoas que estão no âmbito religioso, ligado ao espiritual, que adentra os campos da castidade, ele acaba metendo o pé pelas mãos. É onde acontecem muitos abusos de crianças, né? Ou certas perversões, porque daí quando os desejos, que é uma coisa natural do ser humano, ter as suas fantasias, que está ligado ao plano dos desejos íntimos, certo? A serem colocados em ato, em prática, daí quando isso foge ao controle, então se adentra as perversões, que é tudo que é ilícito, é tudo que é desequilíbrio. E por que eu estou dizendo tudo isso? Não é para rodear a história, é para que vós entenda que se a pessoa que vai adentrar o campo da castidade, que é um exemplo, que esse exemplo que eu estou falando, ele cabe em todos os campos da vida, que eu falei ainda agora, que são 7. Se ele tem o conhecimento de como colocar isso em ato, de forma transparente, límpida, com consciência, então ele, com certeza, ele terá êxito nessa sua prática, pelo resto da vida, sem problema nenhum, porque ele saberá como conduzir essa energia que, em vez de se estar represada, então ele sabe direcionar essa energia para outros campos da vida. É claro que isso existe uma orientação específica e acredite que nada de muito complicado para que isso não traga prejuízo nem para o corpo físico, nem para o mental, nem para o emocional e muito menos para o plano espiritual daquela pessoa. Então, por isso que querer nem sempre é poder. Eu falo nem sempre porque existem pessoas que colocam em prática, que o querer de algumas pessoas realmente tem um poder de realização e aquilo que eles querem, substituindo a palavra, aquilo que eles desejam, porque eles passaram a entender como é a caminhada, então ele tem aquele poder de realização. Então, para ele, o querer, que é o desejar, é conquistar, é só uma questão de tempo. Porque é algo necessário em cima desse plano, dessa terra. Não tem como vós plantar uma semente de uva hoje e querer colher o cacho amanhã. Não vai acontecer. Nem hoje, nem amanhã e nem nunca. E assim é a caminhada que vós possa escolher, que seja para se tornar próspero, rico, constituir uma família, ter filhos, tudo existe um propósito, existe um mecanismo, existe um percorrer de caminho, existe um tempo para que aquilo se estabeleça. Mas existe se estabelecer de uma forma desequilibrada, que trará muitos prejuízos, sofrimentos, angústias, ansiedades,
frustrações e tudo mais, existe o outro caminho, que é um caminho seguro, alicerçado na rocha, que a pessoa vai galgando gradativamente, certo? E ele se encontrará com esses percalços que todo mundo encontra, porém não serão suficientes essas dificuldades, esses obstáculos, a fazer com que o castelo dele desmorone. Não o desviará do caminho, não tirará a atenção dessa pessoa do foco, porque ele passa a saber o que está fazendo. Então, para que vós possam ter o poder de realização, de desejar algo e aquilo realmente acontecer, mas não acontecer por um momento, não é acontecer agora, né, e daqui a pouco não ter mais. Não. Quando vós segue aquilo que tem que seguir, os procedimentos que você tem que seguir, que vós paga o preço que tem que ser pago, porque de uma forma ou outra vós irá pagar o preço. Não pense que é uma escolha, não. Vós estará pagando o preço. Todos os filhos em cima da terra estarão pagando o preço de uma forma ou de outra. Só que de uma forma estará através das orientações, através de saber como é essa verdade e ir adentrando a esse conhecimento, então estará aprendendo pelo amor. E existem as pessoas que falam, não, eu não acredito nisso, isso é uma bobagem, eu vou conquistar porque eu sei fazer, eu sei construir, eu sei vender, eu sei falar, eu sei manipular, eu sei tirar proveito em cima dos outros, né? Então eu vou acumular bens, né? Porque eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, ele não deseja nada, ele quer. Então ele quer a força do braço, ele quer conquistar com a força que está ligado só ao plano material, certo? Então, ele irá aprender pela dor, passando pelos percalços mais exigentes, mais intensos que eu posso imaginar. E muitos não suportam, sucumbem, caem de joelho, sofrem, choram, soam sangue. E não sabem o porquê. É claro que não sabem, porque eles estão nas trevas da ignorância. Então existe essa oportunidade. Para quem é essa oportunidade? Para todos. O sol nasce para todos. Então todos têm essa possibilidade. Basta querer, basta tomar uma atitude, uma decisão. Porque ou vós decide estar no comando da sua própria vida, ou então a vida irá comandar. A vida, como eu digo, são as experiências em cima dessa terra que irão estar montadas em vós, comandando e dizendo, agora vós vai passar essa situação e essa situação, porque quando a pessoa decide aprender, né, pela dor, né, pela vida, quando ele não aprende pelo amor, pelas orientações, pelo exemplo do erro ou da queda dos seus semelhantes, então quando ele sai para a vida, então a mão da vida, já é conhecido esse termo, que ela não passa a mão na cabeça de ninguém. A mão da vida é pesada, ela dá um tapa de um lado e antes da pessoa cair do outro, ela dá outro do outro lado. Então a pessoa fica naquele bate e rebate a vida inteira, até que ele acorde na marra, pela dor, pelo sofrimento. Agora, se existem as pessoas ainda que eles acreditam que eles têm que sofrer para ele aprender, então eu concordo, cada um é livre para colocar em ato nessa experiência aquilo que ele acha que é certo. Eu não estou aqui na condição de querer julgar, menosprezar, inferiorizar ninguém. Estou aqui com o pressuposto de poder orientar, clarear as coisas para que vós possam tomar as atitudes, porque ninguém no plano espiritual vai tomar atitude por vós. Ninguém no plano espiritual, nem anjo, nem arcanjo, nem o divino criador, nem santo, nem orixá, nem entidade,
vai fazer a caminhada que vós tem que fazer. Aquilo que é de sua responsabilidade, é de sua responsabilidade colocar em ato. Não jogue as suas responsabilidades nos ombros da espiritualidade. Porque a espiritualidade está para dar a mão, para oferecer o ombro, para ajudar na sua caminhada, não para te colocar no colo e levar. Tem muitas historinhas, né, que um mestre ou outro coloca a pessoa no colo e leva ele por toda a vida. Isso é mentira, da mais descabida. Não caiam nessa armadilha. Porque isso é uma alegoria, um exemplo, para que vós entenda que para aqueles que estão num caminho equilibrado, sabendo aquilo que faz, sabendo onde pisa, sabendo onde frequenta, então ele entra nessa condição de que ele se sente como no colo, como abraçado por essa força, porque essa força está permeando de uma tal forma a sua vida, que ele se sente como se estivesse flutuando, como enquanto muita gente está sofrendo, chorando sangue, a caminhada desse filho se torna leve, o fardo se torna leve, certo? Mas Deus lhe deu as condições para que vós faça aquilo que é para vós fazer. Até num trabalho espiritual, quando é feito para quebrar uma magia, para fazer uma desobsessão, não importa o que seja, se os filhos não fizerem a sua parte, se eles não receberem a orientação e eles entenderem o porquê eles estão naquela condição e eles estabelecerem uma nova maneira de viver, de entender e compreender a situação e não retornar aos velhos erros, não continuar dando murro em pontos de faca, não adianta um trabalho ser feito, porque quando for na semana seguinte ele vai voltar novamente, porque ele vai ter cometido todos os mesmos erros de volta. Então, o querer, ele é poder para aquele que sabe o que está fazendo, sabe onde está pisando. A maioria não sabe o que está fazendo, não sabe onde está pisando. As pessoas pensam que são livres, não, mas eles estão amarrados, eles estão acorrentados dentro da própria ignorância. Mas essa ignorância também é devida a muitas doutrinas que têm como propósito orientar, mas em vez de orientar os filhos, eles segregam. Eles estão ali, eles doutrinam, eles colocam no cabresto os filhos. As religiões, elas têm como objetivo fazer com que os filhos se libertem, se tornem livres para guiar a própria vida, para fazer a sua caminhada em cima das suas próprias escolhas. Não para ficar segregado, amarrado, preso dentro de uma caixinha. E muita gente às vezes vai ficar chocado com o que eu estou falando, mas se vós acredita no divino Criador, a Deus, não importa o nome que vós o chame, se vós acredita nesse ser superior, onipotente, onipresente, onisciente, e se vós acredita nele, então vós também tem que acreditar, né, porque assim é dito, assim é escrito, que todo o ser humano, ele é obra do divino Criador, ele foi gerado nas matrizes divinas. Então como pode, enquanto toda a criação que foi colocada em ato por Deus, o Todo-Poderoso, como pode uma criatura que é tida como a mais estimada por esse divino Criador ser limitado e segregado dentro de uma caixinha? Não significa que os filhos vão sair querendo colocar fogo no mundo. Aí é mais ignorância do que aquilo que eu estou falando aqui até agora.
mas é ter a liberdade em poder optar de como viver da melhor maneira, mas tendo esse conhecimento, essa sabedoria, para que possa aplicar na intelectualidade, nos conhecimentos que cada um adquire aqui em cima desse plano. Aí sim, os seus desejos se tornarão realidade. Porque o Divino Criador, ele quer, deseja e deixou dado a ordem que para o ser humano é reservado o melhor dessa terra. É o melhor, não é qualquer coisa, não é uma coisa mediana, é o melhor, e não é para um, é para todos. Não tem essa história de querer separar, não, porque eu sou uma pessoa religiosa, aquele lá que vive na rua não é, então ele tem que ir para o inferno, né? Não, não é assim não, é para todos, certo? Porque o amor que o Divino Criador tem, o amor incondicional que ele tem por aquele que dedica uma vida à espiritualidade, ele também o tem para aquele que está perdido nas trevas da ignorância. O amor é o mesmo, para ele não tem diferenças, certo? Então, eu acredito que isso seja o suficiente para que vós entenda que vós precisa saber, vós precisam saber o que estão fazendo, vós precisam acessar, ter conhecimento, receber orientações. Existem, é claro que na grandeza, em números, né, a quantidade de locais que estão ligados ao sagrado, igrejas, templos, né, umbanda, né, religiões cristãs, budismo, né, taoísmo, todos os ismos. Então são muitos, porém dessa quantidade enorme que tem de opções, são poucos os lugares, infelizmente, que se pode confiar a vida, que se pode confiar o receber orientações, porque essas orientações também não tem como os filhos confundir, porque aquilo o levará a caminhos que darão frutos, não guiarão ele para o abismo. Muito pelo contrário, estará fazendo com que ele se distancie do abismo. Não usando de vingança, não usando de violência, nem da espada. Veja que o próprio Cristo lá, quando ele estava sendo capturado lá, né, para ser julgado, então o próprio Pedro, que era supostamente o braço direito ali do Cristo, então ele toma de posse de uma espada e avança contra os soldados que vinham ali capturar ali a Jesus. E daí ele decepa a orelha de um dos soldados e nesse ato Jesus grita com ele. Não é que ele fala, ele dá uma ordem direta, com ênfase, com autoridade, mas com profunda sabedoria. Ele diz: Pedro, largue imediatamente da espada, porque quem da espada faz uso da espada perecerá. Certo? Então, com isso, eu acho que é o suficiente eu encerrar essa reflexão, essa orientação por hoje, para que vós pensem e tomem atitudes, porque oportunidades tem. Se não for por vós, faça por aqueles que vós amam, que é os filhos, que seja um pai, que seja uma mãe. Tomem atitude. Não permita que as trevas da ignorância continuem a cegar, a limitar, a impedir todos vós de tomarem posse de tudo aquilo que existe de maravilhoso neste plano. Percalços vão existir, vós vão se sentir tristes, vão chorar? Vão. Porém, nada disso será suficiente para abalar as suas estruturas. Com isso eu encerro o que eu tinha para falar. Então eu saravo aqueles que é de saravar. E até uma próxima oportunidade.